Olá, galera. Começando agora mais um dia da toalha aqui no SESC Pernambuco. Hoje a gente está começando as atividades da Semana Geek. A Semana Geek vai acontecer do dia 1 a dia 6, na semana que vem, do mês de junho. Nós vamos ter atividades como palestras, vamos ter oficinas, vamos ter outras lives. E hoje a gente começou as atividades bombando no dia da semana, no dia da toalha. Começamos com o lançamento do concurso de cosplay. Tivemos também a Albertina Lima, que é artesã. Ela mostrou como vocês podem se transformar no cosplay. Foi um vídeo bem legal que está na lista do YouTube, aqui do Sesc. E hoje vamos ter a fala de Tailane Costa. Ela vai falar um pouco sobre a questão de como produzir conteúdo no YouTube e vai dar dicas maravilhosas para vocês. Acompanhem, tá bom? Eu vou começar falando um pouquinho sobre a Semana Geek, para a gente fazer um lançamento bem oficial, bem legal. Eu vou começar falando um pouco sobre a programação que a gente tem e como é que a Semana Geek começou. A proposta da Semana Geek, ela começou como um canal de a gente passar o conteúdo da cultura geek para os nossos clientes na rede de bibliotecas do Sesc. Nós começamos lá em Santa Rita, com uma semana de atividades voltadas para os alunos do EJA e os profissionais que trabalham em torno da unidade Santa Rita. Tivemos uma semana de atividades, foi bem interessante. No ano passado, a gente estendeu isso para a rede mais da região metropolitana aqui de Recife. Fizemos atividades lá em São Lourenço, Goiânia, em Santa Amaro, em Piedade, e finalizamos a atividade lá em Casa Amarela, com um dia inteiro de oficinas e ações, foi muito, muito legal. Espero que no ano que vem a gente consiga repetir isso e que vocês todos participem lá, tá com a gente, tá bom? Falar um pouquinho da programação desse ano, que a gente esse ano começamos com a versão online da nossa Semana Geek, para a gente conseguir atingir a todo mundo e para que vocês tenham um momento de entretenimento também em casa, com conteúdo, né? Essa semana foi uma semana que a gente fez com muitos parceiros, uma semana muito interessante, a gente formulou e a gente contou com muitas pessoas muito, muito boas, que vão dar conteúdos muito interessantes para vocês. Eu acho que vocês devem participar, devem aproveitar. Foi pensada com muito carinho. E eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai fazer a semana que vem. A gente vai começar na segunda-feira, dia 1, com o professor e doutor Fábio Paiva. Ele vai falar um pouco sobre como trabalhar a questão dos quadrinhos no processo educativo. É uma palestra muito massa, assim, muito interessante, especialmente para os professores, para ver como fazer esse link dos quadrinhos com o que a gente trabalha no conteúdo na sala de aula. E eu acho que é uma palestra assim, que vai dar novas ideias para vocês. Depois disso, a gente vai ter uma oficina no Discord, com o pessoal do Sindicato dos Aventureiros. Eles vão ensinar como fazer a criação dos personagens no RPG, como criar mesas de RPG para vocês se divertirem em casa. Como a gente está num processo que a gente não pode sair de casa, mas o RPG é uma boa ferramenta de como a gente entrar em contato com os nossos amigos pela internet e ter noites maravilhosas se divertindo. Acho que vale a pena muito vocês participarem, se inscreverem. Depois disso, nós vamos ter algumas lives bem interessantes com o pessoal do Caranguejo Atômico. Eles trouxeram várias temáticas, várias pessoas para participar da Semana Geek com a gente, e eles vão trabalhar todos os conteúdos da cultura geek em lives bem interessantes aqui no YouTube. A primeira live que eles vão fazer é a Batalha de Heróis, que eles fizeram lá em Santa Maria no ano passado, e esse ano eles vão estar trazendo para vocês. É uma batalha em que eles vão traçar quem é o melhor, o universo dos quadrinhos, o universo dos animes, e eles vão estar discutindo isso com vocês. A gente espera que vocês participem bem e é para a gente poder fazer o resultado ao vivo na live na segunda-feira, a partir das 8 da noite. Na terça, nós vamos ter de manhã, às 9 horas, uma palestra com Carlos Negro, Caco para os íntimos. Ele vai estar falando um pouco sobre como produzir curtas-metragens aqui em Recife. Ele vai falar um pouco da experiência dele, de como ele fez os curtas deles, porque ele tem 3 curtas já lançados, e como a questão dos editais, todo o processo que ele seguiu para conseguir publicar e colocar esses curtas em vários eventos que ele participou.
é uma palestra bem instrutiva para quem está na parte de cinema, e também uma parte para você também entender como é que é o processo de criação de curtas-metragens e longas, para você dar mais valor a esse tipo de conteúdo. À tarde, a gente vai estar com o pessoal da nutrição do SESC, lá de Casa Amarela. Eles vão trazer uma receita para a gente comer. Lógico, porque geek não é só leitura, não é só ver, é comer também. Então, a gente vai estar com a receita do macarrão da Rochelle, do seriado Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que é um macarrão super fácil. Eu provei os testes, ficaram assim maravilhosos e acho que dá para todo mundo replicar em casa. À noite a gente vai ter uma live com o pessoal do Caranguejo, junto com o André Albertin, lá do Som do Cartucho. Eles vão falar um pouco sobre a questão dos games mais importantes da história e vão traçar esse histórico todo dos games até a atualidade. Eu acho que vai ser uma discussão bem interessante para quem se liga nisso. Na quarta-feira, dia 3, pela manhã, a gente vai ter o pessoal do Território do Medo, com o Jean. Ele vai estar falando sobre os 10 filmes baseados em livros para assistir na quarentena. Ele vai traçar toda essa parte do terror e da ficção científica. Ele vai trabalhar um pouco sobre os livros que eles têm, no caso, os livros que foram criados, filmes, séries, e ele vai estar discutindo isso e explicando, bem interessante para vocês. À noite, a gente vai estar, a partir das 8 da noite, uma live com o pessoal do Caranguejo e a Dani Souza, que é do Olá para Todos. Eles vão estar falando sobre a parte de representatividade na cultura geek. Eu acho que é um tema que a gente pode não só discutir junto com eles no momento da live, como também aprender um pouco como tem essa questão da visão da todas as minorias e todas as pessoas que não estão dentro assim, do padrão comum, e como elas são representadas e como é toda essa questão dos estereótipos e tudo isso eles vão discutir. Vai ser muito massa, assim, acho que vai ser uma live que todo mundo pode discutir, pode ampliar as discussões em casa. Olha aí. Na quinta, a gente vai ter um vídeo falando sobre a questão do acervo que a gente tem da Universo Geek nas nossas bibliotecas do SESC. Eu acho que a gente teve uma aquisição muito grande desse conteúdo nesses últimos 3 anos, e eu acho que é um conteúdo que vale muito a pena ir lá para ver, para pegar, e a gente vai dar uns spoilerzinhos para quando a gente voltar a abrir novamente para vocês irem lá pegar, tá bom? À tarde, a gente vai ter uma oficina para vocês aprenderem a fazer máscaras de Mortal Kombat. É uma ideia bem interessante para a gente se divertir com as crianças. Também com a Albertina Lima, que ela é artesã. E à noite, de 8 horas, vamos ter uma live sobre questão de empreendedorismo geek, com o pessoal do Caranguejo Atômico e Givaldo Júnior, que ele é da Batalk Geek. Ele vai trazer como vocês podem se promover em relação a empresas do mundo geek, com produtos geeks, e como vocês podem estar divulgando a marca de vocês. E na sexta-feira, a gente vai ter com o pessoal da Banca Guararapes, ou HQ Guararapes, com o nome mais novo, com o Odin, ele vai estar falando sobre como a questão da pandemia está interferindo na questão da produção de HQs e como as bancas aqui em Recife estão lidando com tudo isso. Acho que é uma palestra bem interessante, e no final ele dá umas indicações de quadrinhos aqui de Recife que eu acho que são muito interessantes. De tarde, a gente vai ter, de 16 horas, uma oficina com o pessoal do Petit Chéri, para a gente aprender um pouquinho sobre a cultura do K-pop e a gente aprender a dançar e a gente começar a se mover também nessa quarentena. À noite, de 8 horas, a gente vai ter uma live com o pessoal do Caranguejo e Tambi Farias. Eles vão falar sobre a questão de criação de conteúdo de qualidade na internet, que eu acho que vai complementar um pouco do que a Talene vai falar aqui hoje. Eu acho que vocês já podem ouvir hoje o que ela vai falar, anotar as dúvidas e já passar essa questão para eles também na sexta-feira, de 8 horas da noite. A nossa produção
vai ser toda disponibilizada aqui no YouTube do SESC. Vão ser todos os nossos horários. Vão ser as palestras pela manhã, de 9 horas lançadas, as oficinas de 16, e as lives vão ser de 8 da noite. Então, vai ficar tudo aqui listado no YouTube do SESC para vocês acompanharem. Caso não possam ver na hora, vejam depois. E eu vou agora passar um pouco a palavra para a Tailane começar a falar. E... Tailane! Oi, boa noite, gente. Muito obrigada, Renata, pelo convite e ao SESC. E hoje, primeiramente, me apresentando, né, para quem não me conhece, meu nome é Tailane Costa. Eu tenho um canal do mesmo nome, né, Tailane Costa. Já tem uns anos que eu produzo para a internet. E eu já passei por inúmeras plataformas, né? Eu já tive site, eu já tive... Hoje em dia eu tenho canal... e podcast. Como é que vocês podem criar o canal? Para você criar Tá direitinho aqui, porque aqui pareceu que travou. Renata? Estou lhe ouvindo. Tá funcionando Certo, normal. então vou continuar, porque aqui às vezes dá como se tivesse sua imagem travada, né? Mas então vou continuar comentando. Tá certo, pode avisar. Para você criar um canal, você tem que pensar muito no antes, no durante e no depois. O antes é muito importante. Antes de você chegar e, vou criar um canal e papum, criei o canal, pense muito no antes. Eu trouxe aqui topicalizados, eu tenho uma colinha, mas eu vou desenvolvendo para vocês. Antes, você tem que pensar o seguinte, sobre o que você quer falar no seu canal. Nós estamos numa Semana Geek, então acredito que a maioria que está aqui é afeito a esse tipo de conteúdo, ou seja, livros, séries, games, uma série de coisas que a gente gosta mesmo e que a gente às vezes quer não só consumir esse tipo de conteúdo, mas também falar sobre eles na internet. Mas aí é importante você saber, primeiramente, o que é que você quer falar, se você sabe o suficiente disso que você quer falar, e se você ainda não sabe o suficiente, também não é motivo para você se desesperar, porque informação está aí para todo mundo. E outra coisa que é muito importante, tá, gente? Porque não basta você trazer um canal com coisas que já tem aí, do mesmo jeito que já tem aí. Então, a pergunta que você deve se fazer nesse antes ainda é: o que eu posso trazer de novo dentro desse conteúdo que é produzido sobre livros, por exemplo, já que o meu canal é basicamente sobre livros, mas aí você leva para o que você gosta mais, sobre games, sobre séries, enfim. O que é que você pode trazer de novo? Não se engane, cada um de nós vai ter um diferencial. Se a gente gosta de algo, a gente tem alguma coisa ali que a gente sabe mais do que qualquer pessoa. Mas como é que a gente descobre isso? Primeiramente, você tem que se conhecer bem para saber o que é que você sabe bem, mas para você saber o que é que os outros não têm tanto, você precisa também conhecer o canal de outras pessoas. Então, é importante que você conheça tanto canais grandes, do mesmo nicho que o seu, que nicho, como a gente chama, por exemplo, canais de beleza, eles fazem parte do nicho de beleza. Canais de livro, eles fazem parte do nicho literatura. Então, cada um dessas temáticas, ela está dentro de um nicho. Então, veja lá, dentro do seu nicho, é importante que você conheça, voltando, canais que já são reconhecidos no nicho, mas não só. É importante também que você conheça canais menores, canais intermediários, que você acompanhe, assim, o que é que eles têm de diferencial. O que é o diferencial desses canais? Quando você for conhecendo dos outros, isso vai te inspirando também a ter os seus. Um exemplo para o meu próprio conteúdo é que, há uns 3 anos atrás, 2017, eu fiz um projeto chamado Ajuda Booktube.
antes de fazer esse projeto, eu pesquisei e tinha, sim, até tinha alguns vídeos ensinando pessoas a fazer canais literários. Mas não existia um projeto extenso falando sobre isso. Então, eu fiz esse projeto. Até hoje são os vídeos mais acessados no meu canal e sempre tem gente comentando de novo e pedindo mais vídeos. Então, inclusive, eu já estou até planejando uma parte 2 desse projeto. Então, esse acabou se tornando um dos meus diferenciais, que foi falar sobre o Booktube, que é o nome, o apelido, por assim dizer, do nosso nicho literário. Então, dentro do seu nicho, você vai tentar descobrir bastante coisa, né? A gente ainda nem foi para a criação do canal ainda. Mas isso é muito importante porque o YouTube tem muito conteúdo, mas nem tudo é tão bom. Então, para você sobressair, para você ter um canal que ele siga por muito tempo, que ele possa também ser reconhecido, independente do número de inscritos, mas é a qualidade dele. Até porque o número de inscritos ele vai vindo por consequência do seu trabalho. Ele não é a única coisa que vai dizer do seu sucesso ou da sua qualidade. Isso vai ser consequência. E a depender de cada nicho, ele pode crescer mais rápido ou mais devagar, porque, por exemplo, nichos que têm mais crianças e mais adolescentes costumam crescer mais rápido, porque crianças e adolescentes estão mais tempo dentro de casa. Então, eles têm mais tempo para ver vídeos. Meu público, por exemplo, ele é entre 22 e 35 anos, a maioria do meu público. Então, esse público é um pouco mais diferente. Ele vai fazendo crescer o seu canal, e isso não é só no meu nicho, são em vários. Mas é um pouco mais gradual esse crescimento. Ele não é tão, sabe, não é tão rápido assim. Então, aí você também tem que pensar no público que você quer atingir, que eu nem coloquei aqui, mas é uma coisa muito interessante. Que público você quer atingir? E para saber isso, é importante saber como é a sua linguagem, com quem é que você acha que você fala mais facilmente. Tem muita gente que produz conteúdo para crianças divinamente. E está aí crescendo, crescendo, crescendo o canal. Tem gente que produz para adulto, e por aí vai. Cada um vai encontrar o seu público. Então, esse foi o meu resuminho aí do antes. Claro que podem ter outras dicas, mas essas eu acho que são as mais importantes para você pensar. Não se esqueça de anotar essas coisas, tá? Só um resumozinho. Sobre o que você quer falar no seu canal, é a primeira pergunta que você tem que se fazer. O que você pode trazer de novo nesse tipo de conteúdo que você quer produzir, é muito importante também. E não se esqueça de colocar aí como tarefinha assistir diversos vídeos desse nicho aí que você quer trabalhar, certo? Agora, vamos passar para a parte de criar o canal, que é o durante, né? Tem coisas aí bem simples para a criação do canal, que é criar uma conta no Google, que provavelmente se você já assiste canais, você já deve ter essa conta. A partir dessa conta, você vai criar uma conta no YouTube. Isso é bem rápido, bem intuitivo, é tão fácil quanto criar um e-mail. E daí você vai pensar em duas coisinhas aí que é importante também eu dar dicas a vocês. O nome para o canal e a arte do canal. Claro que para pensar na arte é importante primeiro você pensar no nome que você quer dar para o seu canal também. O nome do canal pode ser tanto o seu nome e sobrenome, como pode ser alguma coisa que tenha a ver com o nicho. O nome do meu canal ele já mudou, eu não digo que bastante, porque eu sou bem apegada assim, ao nome, porque meus nomes eles têm muito significado. Então, o nome do meu canal já foi Despindo Histórias. Acho que só um que demorou pouco, que foi a Tailane Leu, que passou mais ou menos um ano. E depois, por necessidades profissionais, eu mudei para o meu nome, Tailane Costa. Isso porque também eu precisei investir na minha carreira de escritora, porque eu escrevo também, eu sou escritora, então é mais fácil para as pessoas me acharem no YouTube pelo nome. Então, foi mais uma questão estratégica do que mais de escolha. Então, foi mais fácil para mim isso. Então, pense também nisso. O que é que você quer com o seu canal?
e para que tipo de público também é importante, que tipo de público é o seu, para você criar um nome. Por quê? Por exemplo, se você está lidando com criança, pense no nome lúdico. Se você está falando de maquiagem, enfim, para ser resumida, para não falar de vários nichos, o seu nome do canal ele tem que ter a ver, ele tem que puxar alguma coisa sobre o que você fala. Tem algumas situações de nomes bons de canais que não tem a ver exatamente com o que a pessoa fala, mas é um nome divertido que acaba pegando. Então, tem essas exceções. Não quer dizer que, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, é porque eu não lembro agora de cabeça. Lembrei um, eu acho que ele está desativado agora, mas era Catavento de Ideias, o nome de um canal de uma menina, acho que está desativado. E ela fazia também conteúdo literário. Apesar de não fazer referência direta à literatura, era um nome que eu sempre achei legal. E é um nome que pegou. O público dela aceitou bem esse nome. Então, acontece também essas exceções de você colocar um nome e ele pegar, mesmo que não tenha a ver diretamente com o seu nicho. Mas aí, como é literatura, né, um nome que traz mais uma ludicidade, então acaba indiretamente sendo ligado. Então, aí pense bem no nome do canal e na segunda parte, né, disso aí que vocês têm que pensar muito bem, pense na arte do canal. E para isso, eu tenho uma dica para vocês que eu acho que alguns já conhecem. Tinha tempos que a gente tinha que depender de saber mexer em Photoshop, ou pelo menos mexer um pouquinho. Eu sei que hoje em dia, quem é jovem tem muita facilidade de aprender esses programas de edição e de qualquer coisa. Mas aí tem um site que auxilia muito a gente a fazer qualquer arte. E isso fica de dica para qualquer um, que é o Canva, né? É canva.com. E ele tem várias artes pré-prontas, que você pode pegar já essa arte pré-pronta. E a dica que eu te dou é mudar cores, mudar que você pode sair movendo, né? Mudar a localização de uma imagem de um lugar para outro, para que isso fique com sua cara e para que você não veja igual por aí, né? Porque tem gente que vai pegar igual e usar igual. É um bom treino, porque você, a partir daí, você já pode começar a criar os seus depois. Depois de um tempo usando o Canva, eu fui criando do zero, pegando e fazendo do zero, pegando formas, tal, porque ele tem lá formas, cor, ilustração, tem uma série de coisas, e você pode fazer desde a sua arte do YouTube, você pode fazer lá aquela imagenzinha do perfil, você pode fazer as imagens das redes sociais, e tudo já vai no tamanho certinho, porque quando você procura lá o template, é só você colocar stories do Facebook, stories do Instagram, por exemplo, arte do canal, e daí você já vai fazendo no tamanho certo, não tem aquela chatice de ter que ficar olhando se está cortando ou não, porque você já vai fazer mais ou menos no tamanho que aquela rede social pede para aquela arte. Então, o que você tem que pensar o que é que você quer comunicar com essa arte. A maioria da gente que vai criar um canal, a gente não é designer e a gente também provavelmente não vai começar com dinheiro para contratar um. Então, é um exercício interessante a gente mesmo conseguir mexer nessa ferramenta, ou se você tiver acesso ao Photoshop ou qualquer outro de edição, você pega qualquer que você souber trabalhar melhor e pensa no que você quer comunicar. Assim como você pensou para o seu nome, o que é que você quer... Eita. O que é que você quer comunicar com essa sua imagem? O meu novo, inclusive, eu coloquei um livrinho, aí tem Tailane Costa, conversa sobre livros, escrita e educação, porque eu sou booktuber, sou professora e sou escritora. Então, hoje em dia, está por volta desses três assuntos meus vídeos. Então, assim, se você bota seu nome e talvez até dá uma palhinha ali do que vai ter ali na arte do canal, ou então o horário dos vídeos, já é uma coisa legal assim para o seu conteúdo, porque é um impacto visual. Primeira vez que vão entrar no seu canal, vão ver ali aquele conteúdo. Aí a gente passa, depois de tudo isso feito, a gente passa para
pré-gravação dos vídeos, né? Ainda não é a gravação. Eu disse que dava trabalho. A gente tem que pensar no roteiro, e eu aqui defendo muito a presença de roteiro, principalmente se você é iniciante. Até para esse vídeo, gente, eu estou com o roteiro aqui de lado, porque ajuda. Às vezes a gente pensa, poxa, eu esqueci de falar uma coisa importante, então é bom ter pelo menos topicalizado aquilo que a gente quer abordar. Então, assim, o seu roteiro, ele vai ser da maneira que você achar melhor. Por exemplo, quando eu vou fazer resenha de livro, o meu roteiro é exatamente aquilo que eu vou falar, porque tem mais conteúdo, tem mais opinião, é um vídeo em si mais denso. Resenha, discussão literária, é sempre aquilo que tem no papel, é aquilo que eu vou falar. Tirando isso, eu faço topicalizado. Os outros vídeos eu faço topicalizados, porque aí eu sei o que é que eu vou falar mais ou menos e eu já consigo desenvolver daquele tópico o restante das coisas que eu tenho que falar ali dentro. Então, a dica que eu lhe dou é faça pelo menos tópicos daqueles assuntos que você quer abordar ao decorrer do seu vídeo. Porque ele vai facilitar a sua comunicação, você não vai ficar rodeando muito no assunto, você vai ser direto ao ponto. E você, como é que se diz? Na hora da edição, que a gente vai falar depois da gravação, você vai agradecer ter feito o roteiro. Então, o roteiro ele tem um porquê de existir. É um trabalho a mais para você ter um a menos lá na frente, que olhe, a edição é muito mais trabalhosa que o roteiro. Então, eu defendo que vocês façam um bom roteiro para não ter que passar tantas horas sentado fazendo a edição. Então, por enquanto, é isso aí. Aí a gente vai para cenário. Ainda não chegamos na gravação, né? Cenário. Eu estou aqui numa parede branca, assim como Renata também está numa parede branca. É um bom cenário, porque foca na nossa imagem. Mas eu tenho outros cenários, claro. Eu tenho o cenário dos meus livros. Na verdade, essa parede está toda branca, porque eu acabei de me mudar e eu ainda não tenho uma parede de quadros, que eu gosto muito. Então, eu gosto também de gravar numa parede de quadros, gravar na minha escrivaninha. Todas essas coisas ainda estão sendo feitas. Então, assim, você tem que pensar num cenário que seja simples para o seu vídeo. Você não precisa ter um grande cenário. Como eu disse, uma parede branca ou uma parede clara já ajuda muito, muito, muito. Porque o foco é o conteúdo. Então, se você aparece bem e o conteúdo vai ser dado da melhor maneira, ótimo. Mas aí, se você optar por ter um cenário bonitinho, tal, tem diversos tutoriais, por exemplo, no próprio YouTube, canais de faça você mesmo, que você pode fazer quadros de maneira mais simples, de maneira barata também. E como é que se diz? Você pode fazer essa parede de quadros, você pode gravar perto dos seus livros, perto dos seus filmes, perto do seu computador, onde quer que você escolha, desde que tenha uma boa iluminação, que aí pode ser uma iluminação artificial, ou pode ser uma janela grande que vem a luz natural, que costuma ser a melhor iluminação, é a luz do sol, mas é mais difícil assim em alguns momentos e nem sempre a gente pode gravar de dia, nem sempre é tão fácil assim gravar de frente para a janela, enfim. Mas você vai tentando na maneira que você conseguir. Também uma coisa que ajuda muito é aquela lanterninha do celular. Depende como você grava também. Se você estiver gravando com o celular, mesmo assim dá para ligar a lanterninha, gasta uma bateria a mais, mas você deixa na carga máxima, né, para gravar esse seu vídeo. Luminária, qualquer tipo, desde que a luz seja forte. Aquelas lâmpadas de escritório também, lâmpada de leitura. Porque assim, né, é bom conhecer as gambiarras, né? Porque a gente não começa investindo em tripé de iluminação, em ring light. Hoje em dia é até mais fácil comprar ring light dessas que bota o celular no meio. É até mais barata, mas na época que eu comecei, queria eu que houvesse essa facilidade. Aí já falei de cenário, já falei de roteiro, de iluminação. Então agora a gente vai para
gravação de fato. A gravação dos vídeos é um dos momentos que pode ser mais tenso, porque nem tudo depende de você, por exemplo. O que depende de você? Você está no seu cenário, você ajeitar todo o equipamento, claro, se certificar que está tudo carregado, seja o celular, sua câmera, porque eu já passei por inúmeras situações de, depois de tudo pronto, ter que carregar a minha câmera, que hoje em dia eu gravo com câmera, ou carregar um pouquinho o celular, e é complicado, a gente tem esses problemas que às vezes também são tecnológicos, ou problemas de barulho. Na minha antiga casa, né, era próxima de uma igreja que era muito barulhenta. Então, era muito difícil e tinha quase todos os dias. Não tinha como saber a programação da igreja. Eu tentava saber para evitar os horários de barulho, né, na igreja, mas nem sempre tinha como saber, porque tinha os dias que já tinha os cultos mesmo, mas tinha outros que do nada tinha gente lá gritando. Eu, meu Deus, como assim? Aí, às vezes, eu tinha aqueles momentos de frustração, de não conseguir gravar. Isso é uma das coisas que atrapalha, às vezes, os ambientes externos. O ambiente externo. Se você puder fazer uso de um microfone, que pode ser o fone de ouvido do celular mesmo, você engancha assim na blusa, ou você podendo comprar também, tem microfones de todos os tipos e todos os preços na internet. Eu já comprei um de R$ 5, que ele me serviu por muito tempo assim, e na verdade ele ainda serve, eu ainda gravo com ele quando gravo com a câmera. E ele é o que salva, às vezes, nesse momento de barulho, porque capta a voz mais perto. Ou então, uma outra dica é, se você grava com a câmera, você gravar o seu áudio pelo celular. Tem aplicativos que captam áudio pelo celular, porque o celular ele vai captar mais de perto. Daí, depois, é só na edição você unir. Tem vários tutoriais que ensinam e é bem simples. Falando assim parece complicado, mas é bem simples. Você exclui o áudio da câmera e junta com o do celular. É bem simples mesmo. E aí você vai gravar, você vai dar voz àquele seu roteiro, aquele seu conteúdo, tentando ser o mais sucinto possível, mas também tentando não se frustrar tanto quando der errado, porque eu te digo, eu já tive alguns problemas com isso e eu aprendi bastante, assim, respirar fundo mesmo, esperar uns 5 minutos para retomar, que às vezes isso torna até mais rápido o processo do que se você ficar tentando da mesma forma que já não deu certo. Mas aí o resto você vai descobrindo gravando. As ferramentas aí você já tem. Depois que você já está com o seu vídeo gravado, que você vai passar para o computador, tem o depois, né? Chegamos no nosso depois, que é a nossa última parte do processo e que, por vezes, é a mais trabalhosa, porque não é uma última etapa desmembrada em várias. Porque tem a edição, a postagem, a criação de arte da capa do vídeo, e também a divulgação, que a divulgação também é muito ampla. A gente tem que falar muito sobre cada tipo. A edição, aí é uma coisa que você vai ter que optar. Tem muitos canais que não fazem edição, pegam o vídeo em tomada única. Se você for uma pessoa que acha que tem facilidade de falar sem errar muito, ou se errar uma palavrinha ou outra, não vai ter problema, porque, na verdade, errar uma palavrinha ou outra não é grande problema, não. Até porque na própria fala natural, né, a gente está conversando com alguém, isso também acontece. Mas aí, você que vai ter que avaliar o que é melhor para você, o que é melhor para o seu público. Você vai fazer essa edição ou você vai fazer em tomada única. Se você for fazer essa edição, eu acho que os programas que eu mais conheço, assim, um que eu uso e um que meus amigos usam e gostam muito é o Sony Vegas e o Adobe Premiere. Os dois são programas pagos. Tem também o Movie Maker, que é bem simples, que vem no Windows, né? É bem simples, mas assim, você consegue fazer os cortes nele e editar seu vídeo também.
mas faz muito tempo que eu não mexo, então para mim é como se já nem existisse mais, porque eu não mexo há muito tempo, mas é possível perfeitamente fazer esse mesmo trabalho nele. Daí você vai fazer o que na edição? Uma dica que eu dou, que é uma questão pessoal minha também de experiência enquanto pessoa que assiste vídeos e como pessoa que produz, é que essa edição seja o mais simples possível. Nessa edição, o que é que tem que ter? Se você decidir fazer aqueles cortes de parada, que você ficou um tempo parado sem dizer nada, para retomar, você vai tirar aquelas partes que você errou e você vai colocar trechos de alguma coisa que você queira, se tiver, por exemplo. Eu não recomendo muito, mas tem muito conteúdo aí, vocês sabem que tem, mas trechos de filmes, trechos de séries, porque eu não recomendo muito. Porque muita gente coloca pouquinho para não ser pego, mas todo esse material que é dos outros recai no direito autoral, né? Então, uma das coisas importantes que a gente tem que dizer para um produtor de vídeo é que não é legal você colocar esse tipo de coisa, e não é legal mesmo, né? No sentido de legalmente você não poder fazer isso. Porque quem ainda tem os direitos daquele filme é quem produziu o filme, é quem, enfim. Então, não é melhor não mexer nesse vespeiro. Música, você da edição, né? Já que eu estou falando de poder ou não colocar certas coisas. Tem a biblioteca do YouTube, tem o Bensound, tem acho que Artlist, tem Epidemic Sound, tem diversos sites pagos e gratuitos que você pode buscar esse tipo de música que pode ser utilizada como som de fundo dos seus vídeos. Porque aí você não está cometendo nenhum crime e faz seus vídeos serem mais legais. Eu acho que não perde nada, por exemplo, se você está falando de um filme, uma dica que eu te dou, em vez de colocar um pedaço daquele trecho no seu vídeo, você bota nos cards. A gente tem a opção de, nos cards do vídeo, que é uma opção que o YouTube dá, colocar outros vídeos, que pode ser vídeo nosso, ou pode ser vídeo dos outros. Então, aí você diz que vai botar o trecho e bota nos cards. E aí a pessoa vê, pausa seu vídeo para ver, ou vê depois que terminar o seu, caso ela queira. Tome muito cuidado nesse processo de edição. Tem uns efeitos que são efeitos de transição, que às vezes é de cima para baixo, de um lado para o outro, fica transparente e parece outra imagem. Tem vários processos assim, de transição que, se você colocar demais, não fica muito legal. Já houve um tempo que se utilizava muito daquilo dali, mas é bom você usar de uma maneira inteligente, você usar para fazer transição de uma frase para outra. Eu brinco, por exemplo, nas resenhas, que a edição do vídeo é como se eu estivesse editando capítulos de um texto. Então, às vezes, eu faço essa pausa da transição de como se fosse capítulos, não, né? Como se fosse parágrafos de um texto. Então, às vezes, eu faço a transição para marcar esses parágrafos, certo? Então, aí você vai conversando aos poucos com a linguagem do seu vídeo e você vai entendendo o que é o melhor de usar ou de não usar. Não precisa usar demais, porque senão não fica tão legal assim. Então, aí você vai ver como a edição é um processo demorado, não vou mentir para vocês, mas quanto mais você investe lá no antes, no roteiro, na gravação, menos coisa você vai ter que editar. Então, por exemplo, se você erra muito no início da gravação de um texto, erra de um vídeo, desculpa. Talvez seja melhor você começar do zero para, pelo menos aquele início, você não ter que estar olhando até qual é o momento que você tem que cortar. Porque isso você já vai perdendo alguns minutos, né? Sobre o Premiere que eu falei, eu não tenho como falar do uso dele, porque eu nunca utilizei, mas é um programa também que as pessoas elogiam muito e dizem que é muito intuitivo. Então, se você já utiliza os programas da Adobe, talvez seja uma boa opção para você usar o Premiere em vez do Sony Vegas.
Aí a gente vai para postagem e upload do vídeo. A gente vai postar o vídeo no YouTube, né? E a postagem é outro processo trabalhoso que a gente tem que pensar em cada etapa. A postagem, você não vai só botar seu vídeo, você vai botar seu vídeo, pensar num título chamativo, fazer uma boa descrição, e você vai fazer uma imagem que a gente chama de thumbnail, que vai ser ali a capa do seu vídeo. Então, ela tem também que chamar a atenção. É interessante que ela converse, de certa forma, com a arte que você criou lá no início do seu canal. É interessante que essas artes conversem entre si. E daí você vai colocar também tags, e eu vou explicar um pouquinho por que de cada coisa, né? Veja só, o título é a primeira coisa que vai te chamar a atenção junto com a capa. Então, um título chamativo é muito importante. Chamativo não quer dizer que ele tenha que traga uma informação que não é verdade ou que seja um pouco sensacionalista. Porque no YouTube tem muita coisa sensacionalista, assim, que as pessoas falam uma coisa, por exemplo, meu canal vai acabar, tem muita gente, muito famosa, inclusive, que faz títulos desse tipo. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas corram para assistir o vídeo, só que aí essa é uma atenção negativa. Porque muitas vezes a pessoa vê, logo no início, na maioria das vezes, que não é verdade aquela informação, e abandona o seu vídeo. E aí a taxa de retenção, que é uma coisinha lá do YouTube que mostra quanto tempo ficou-se no seu vídeo, fica lá embaixo. Porque você prometeu para a pessoa algo que ela não vai encontrar no seu vídeo. Então, assim, trouxe muita visualização, mas será que trouxe retenção para o seu vídeo? Será que trouxe um público de qualidade, um público que ficou, pelo menos até a metade, um pouco mais da metade do seu vídeo, que é quando a gente tem porcentagens positivas, que é da metade para cima, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Indo para a descrição a gente vai dizer, em resumo, é muito rápido, o que é que tem naquele vídeo, do que é que a gente falou naquele vídeo, muito rapidinho mesmo. E depois daquele parágrafozinho falando o que é que tem no vídeo, você pula uma linha, coloca todas as suas redes sociais, no caso, as redes do canal, né? Onde você pode ser encontrado. Não se esqueça de colocar um e-mail para contato, é muito importante, porque para quem te segue, para quem quiser te chamar para fazer parte de algum projeto, ou até mesmo, às vezes, para algo remunerado, né? Que é muito bom, aliás. Ela vai precisar de um e-mail, porque os contatos mais profissionais, eles são feitos pelo e-mail. Então, é importante que tenha lá um e-mail na sua descrição. Nas últimas atualizações do YouTube, assim, nos últimos anos, também veio a possibilidade de colocar hashtags na descrição. Então, as hashtags que você bota na descrição, ele fica ali em cima do título. Então, não adianta encher de hashtag, porque só vai ficar 2 ou 3, e a hashtag tem que ser pequena, mas tente colocar hashtags que tenham a ver com o conteúdo daquele seu vídeo. Aí a gente vai para as tags, né? Eu estou indo pela ordem, porque fica uma abaixo da outra. As tags, elas são palavras que você vai colocar lá, palavras ou expressões que você tem que pensar no seguinte: você não vai botar aleatoriamente. Lembre que o YouTube é mecanismo de busca. Então, pense assim, a pessoa que quer achar o meu vídeo, o que ela estaria buscando, que termos ela estaria buscando para que ela encontrasse esse vídeo? Então, aí, vamos dizer assim, soltei um vídeo hoje sobre riscar ou não riscar seus livros, marcar ou não marcar seus livros. Eu coloquei, você marca seus livros, riscar livros, coloquei coisas que tinham a ver com isso. E também tem outras que não é exatamente aquela busca direta. Mas, por exemplo, eu mesma já joguei no YouTube booktubers brasileiros, para que eu conhecesse novos booktubers. Então, eu pensei, se eu busquei isso, provavelmente outra pessoa já deve ter buscado. Então, sempre eu boto lá booktubers brasileiros também.
O nome do canal também é importante que tenha nessas tags. E você bota sempre ela da mais específica para menos. Não precisa encher de tag, não precisa ter 10 tags. Você tem que pensar bem nelas e tentar usar o mínimo possível. Porque o que importa é a qualidade das tags, se elas têm a ver com o seu conteúdo. Com o que as pessoas vão estar buscando, certo? E eu já falei, né, das tags. Aí, quando a gente passa para outra aba do YouTube Studio, enquanto o vídeo lá está carregando e tal, aí ele dá a opção de você botar a tela final e botar os cards, que foi o que eu disse naquele momento, né? Para falar dos vídeos dos outros ou seu. Os cards é importante para você colocar, fazer menção no seu vídeo para outros vídeos do seu canal ou para vídeos de outras pessoas. Então, você vai fazer o seguinte, você pode citar no próprio vídeo, aqueles vídeos, ou no momento de edição, você pode ir colocando vídeos que são relacionados, porque isso aí também vai fazer a pessoa passar mais tempo no seu canal. Porque quanto mais tempo a pessoa passa no seu canal, melhor isso é para você. Então, tudo isso é estratégia, isso não está ali do nada. Então, utilize bem. Você pode botar até 5 cards no vídeo. Mas, assim, tem vídeo que eu não boto 5. Tem vídeo meu que é muito curto para botar 5, senão fica aparecendo o card o tempo todo. Mas eu sempre procuro colocar uma quantidade boa. Uma quantidade, assim, boa de acordo com o tamanho do vídeo, né? E que tem a ver com aquele conteúdo, como eu disse. Daí, a gente vai para a tela final, por último. Na tela final, ela vai aparecer nos últimos 20 segundos do seu vídeo. Aí você pode colocar um link que você tem que cadastrar lá no YouTube antes para poder colocar, que é um link de site externo, caso você tenha blog, se você tiver alguma plataforma de tipo Apoia-se, Catarse, para você arrecadar dinheiro para o seu trabalho. Ou você pode colocar também a sua inscrição. Aparece lá uma bolinha com sua foto, e dali a pessoa clica e se inscreve no seu canal. E você pode também colocar vídeos ou playlists, que é uma coisa, os vídeos e as playlists você também pode colocar nos cards, né? Assim como canais. Mas aí você vai tentar fazer esse balanço, você tentar não botar os mesmos vídeos que estão nos cards na tela final, e na tela final você tenta botar, sei lá, uma playlist ou um vídeo, ou escolher um vídeo e colocar um lá, que ele tem a opção de colocar um vídeo para, como é que se diz? Que seja melhor para o espectador, então aí o YouTube vai ver pelos, como é que se diz? Vai ver as preferências de cada pessoa que está assistindo e vai recomendar de acordo com essas preferências. Então, é mais ou menos isso, né? Deu para entender, né? Os cards, a tela final. Feito isso, você salva seu vídeo e aí a gente vai para o quê? Para a divulgação. A divulgação é outro processo, assim, bem... que precisa ter cuidado. Confesso a vocês, primeiro, que a gente não nasce sabendo. No início, eu fazia o seguinte, eu fazia um textinho, pegava uma imagem e jogava em todas as redes sociais aquele mesmo texto, aquela mesma coisa, do mesmo jeito. Aí, depois, com o tempo, eu fui percebendo que as pessoas de cada rede social, isso a gente vai percebendo no uso, né? Elas consomem conteúdo de formas diferentes e cada uma dessas redes, elas têm sua própria limpagem. Então, aí, por exemplo, se eu posto no Instagram de um jeito, no Facebook já vai ser de uma maneira um pouco diferente. No Twitter já vai ser de outra. No Scoob, no meu caso, né, que é uma rede social de livros, que é um lugar legal para divulgar, quem fala sobre isso, já vai ser de outro. E assim sucessivamente. Daí
você tem que pensar uma forma de divulgação para cada uma dessas redes. Hoje em dia também se usa muito grupos de WhatsApp, porque tem muito grupos de leitura, grupos de leitores, grupo de booktubers mesmo, tem muita gente que usa, mas você vai encontrar em cada nicho grupos de pessoas que produzem a mesma coisa que você. Então, o pessoal monta muito grupo de WhatsApp, que eu nem sempre sei se é tão válido. Eu gosto de divulgar, mas não é minha divulgação principal. Eu sempre foco nas minhas próprias redes. E aí, eu disse para vocês que é complicado. Não vai dar para falar tanto assim sobre divulgação, porque seria bem complexo. Mas o principal que eu tenho para dizer é: você tem que observar e estudar um pouco a forma de produzir conteúdo para cada uma dessas redes sociais que você escolher para divulgar seu conteúdo. Porque aí, por exemplo, no Instagram, você tem como produzir fotos, você tem como produzir vídeos para o IGTV, você tem como produzir vídeos para os seus stories, imagens para os seus stories. Então, você tem uma gama de possibilidades de divulgação aí. Então, cada rede você vai observando qual é a melhor maneira de divulgar. É mais ou menos isso que eu tinha para falar, em resumo. Em resumo. Nada. Microfone teu. Ah. Tá vendo? Pode ir finalizando. Certo. Pronto, essas foram as dicas que eu trouxe para vocês. Assim, são dicas iniciais, porque a gente teve que passar por cada parte. E vocês viram que cada parte é bem complexa, assim. Vocês vão encontrar muita coisa na internet sobre isso. Se vocês quiserem, vocês vão lá no meu canal e procuram um projeto chamado Ajuda Booktube, que por mais que ele seja para dar dicas para booktubers, ele tem muita dica sobre gravação em si de vídeos. Então, tem dica que dá para todo mundo utilizar. E, assim, o vídeo é muito importante, é uma ferramenta muito importante. Inclusive, a gente está agora dependendo dele para tudo. Para trabalho, para lazer, para tudo, porque a gente trabalha por videoconferência. A gente vai assistir live para se divertir por videoconferência, tudo assim, né? Então, assim, é um formato de comunicação que está se provando, está provando mais ainda agora a sua importância. Então, eu acho que se você quer apostar nisso, seja inicialmente por hobby, ou depois até para virar uma coisa mais séria, mesmo que seja só por hobby, claro que você vai querer que seja da melhor maneira, você vai querer ter sucesso. Então é importante levar em conta tudo isso aí, porque às vezes quando a gente só assiste, a gente às vezes a gente não sabe disso tudo que está por trás, né? Mas tudo isso existe e a gente precisa saber disso para que nossas ações dentro do YouTube sejam planejadas realmente para que a gente tenha êxito, né? E até quando a gente não tiver êxito, a gente saber analisar onde é que deu errado, por onde é que a gente pode ir e que outros caminhos a gente deve tomar. Eu espero que vocês tenham gostado. De novo, eu agradeço a Renata pelo convite e o Sesc. Espero que vocês gostem também de toda a programação. Fica aqui o convite para vocês irem para o meu canal, que é Tailane Costa, caso vocês ainda não conheçam. E é isso, gente. Obrigada, Tailane, pela sua participação. Acho que foram dicas maravilhosas para quem está começando a entrar nesse caminho, e até para quem já está também há um tempo. Eu acho que foram dicas muito interessantes. Eu também queria também pontuar uma coisa do teu canal. Eu sei que você está fazendo alguns vídeos voltados também para professores. São vídeos bem interessantes que eu tenho compartilhado muito com a equipe.
Eu acho que são vídeos que ajudam muito a pessoa. Nesse momento, o professor também está um pouco perdido, porque é uma nova linguagem, é um novo caminho, um novo meio de se comunicar com os alunos. Eu acho que é bom colocar esse ponto aqui também na live. E agradecer muito todas as participações que você fez, que você não participou só dessa Semana Geek, que você participou da primeira que a gente fez lá em Santa Rita. Eu acho que você traz sempre um conteúdo muito interessante para as bibliotecas do SESC. A gente agradece muito pela sempre a sua participação muito boa. E, gente, acompanha a Tayane, ela tem vídeos maravilhosos. Eu acho que é uma ótima booktuber para vocês acompanharem. E para a gente fechar a live de hoje, eu acho que eu indico vocês se procurarem nas redes sociais do SESC, tanto aqui no YouTube, como no Instagram, como no próprio site do SESC, a gente está colocando as divulgações da semana que vem. A gente vai estar com atividades da segunda até o sábado, com muitas palestras, muitas oficinas, muitas outras lives também, falando sobre muitos conteúdos bem interessantes. Eu acho que vai ser um momento bem interessante da gente compartilhar o universo da cultura geek e aprender um pouco mais. E vamos que vamos todo mundo junto, fiquem em casa e vamos todos bem. E uma coisa que eu acabei de lembrar, o regulamento da Semana Geek, ele vai estar disponível tanto aqui no YouTube, tem um vídeo falando um pouco sobre como vai ser o concurso, fazendo a chamada, tem um regulamento. Vocês podem entrar no formulário que a gente colocou para fazer inscrição, ou podem mandar também por e-mail, caso vocês tenham alguma dificuldade. A gente vai estar disponibilizando a programação completa. Nós vamos ter atividades de palestras de manhã, oficinas à tarde, e as lives vão ser de 8 horas da noite aqui no YouTube, tá bom? Todo o conteúdo vai estar aqui disponibilizado para vocês verem na playlist da Semana Geek. Então, acho que vocês vão gostar do nosso conteúdo, vão gostar de tudo que a gente organizou para vocês. Espero que vocês se divirtam e até a próxima.